A paz do Senhor Jesus Cristo. Olá, você que está nos assistindo pelo canal Homens Mentores. E com muita alegria, eu quero compartilhar com você uma palavra de reflexão para os nossos corações, que se encontra primeiro no livro de Samuel, capítulo de número 31, versículo 6, que diz assim: E assim morreram juntamente naquele dia Saul, os seus 3 filhos e o seu escudeiro e todos os seus soldados. Quando os homens de Israel que estavam no outro lado do vale e no outro lado do Jordão viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Esse texto traz para nós uma importante reflexão, que às vezes as pessoas têm tudo para dar certo, mas o final das suas vidas é trágico. Assim como Saul, que era um homem que tinha tudo para dar certo. Ele era a grande esperança do povo de Israel, que pediu para Samuel um rei. Saul era o homem mais capacitado, era também o mais bonito de todo o povo, era o homem que era o mais alto entre os homens da época, um grande guerreiro, um homem que tinha uma habilidade extraordinária em usar a lança. Saul era um homem que tinha todas as características e tinha toda a oportunidade para ser um grande rei. Mas por 2 vezes, Saul não ouviu Deus. E o fato de não ouvir e, consequentemente, não obedecer a Deus, fez com que Saul, então, tivesse um fim trágico. Primeiro, Saul, quando Deus usou o profeta Samuel para ungí-lo, para constituí-lo, ele revela uma certa insegurança. Inseguro desde o momento em que ele recebe a unção lá com Samuel, dizendo para Samuel que a casa do seu pai era a menor da tribo de Benjamim, sendo que, na verdade, o seu pai era um homem rico e tinha bastante posses. Ele também demonstra insegurança quando Saul vai apresentá-lo diante de toda a nação de Israel e, consequentemente, ele se esconde no meio da bagagem, foge da sua responsabilidade, como que tendo um complexo de inferioridade. E isso causa também um pouco dessa insegurança. Mas o ponto-chave é que quando Saul, então, está diante do povo para a batalha, para vencer os filisteus, então a palavra de Deus diz que ele não espera o profeta Samuel e antes de Samuel chegar, ele sacrifica, faz o sacrifício que não era a obrigação dele, não era a alçada do rei, mas sim do profeta, do sacerdote e do juiz Samuel. E o resultado é que, pela sua impaciência, ele não espera o homem de Deus chegar, não honra o seu mentor, o seu líder, e não dá ouvidos ao que ele disse, que era para aguardar até ele chegar. Por poucas horas de diferença, ou quem sabe minutos, ele perdeu a bênção, e a palavra de Deus diz que o seu reino não foi confirmado em Israel devido a essa precipitação, justamente motivado pela insegurança, porque ele viu que o povo estava debandando e, movido, pressionado pelas circunstâncias, ele prefere ouvir a voz do povo do que ouvir a voz de Deus. Um outro momento crucial na história de Saul é quando Deus manda ele destruir os amalequitas e não deixar vivo nenhum animal. E ele, também pressionado pelos seus homens, separa o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, o melhor do gado, para então supostamente sacrificar ao Senhor. E quando o profeta Samuel chega até ele e diz: olha, o Senhor não quer sacrifícios, ele se agrada mais da obediência do que do sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. E hoje passou de ti o reino, e Deus estará dando o teu reino para alguém melhor do que você. Veja que coisa tremenda. Um homem que tinha tudo para dar certo. Ele, por quase 20 anos, reina
afastado de Deus, desviado de Deus, e Deus permitiu ele reinar até para uma forma de doutrinar ou trabalhar também no seu povo, no povo de Israel. Porém, Deus levantou Davi. Davi, por outro lado, foi, além de ser ungido, de ter a unção sacerdotal como Saul tinha. Ele era um homem que, ao contrário de Saul, não era inseguro. Era um homem que trabalhava em equipe e principalmente um homem que ouvia Deus e ouvia seu mentor. Quando Davi foi ungido, a Bíblia diz no outro versículo que um espírito mau se apossou de Saul. E então Saul começou agora uma trajetória, um declínio para a derrota. Nós vemos na palavra de Deus que Saul inicia o seu declínio, lutando, enfrentando os filisteus e não tendo sucesso, desobedecendo as ordens do seu mentor, também procurando mais ser honrado na frente das pessoas do que propriamente ser honrado por Deus, e depois tendo ciúmes de Davi, perseguindo Davi, gastando energia em perseguir Davi, deixando seu reino à mercê dos ataques do inimigo. E foi o que aconteceu no final da sua trajetória, quando ele volta de perseguir Davi. Os filisteus atacam por outro lugar. E então, a palavra de Deus diz que Saul morre, os seus 3 filhos com ele, e o seu escudeiro, e além disso, as pessoas que estavam com ele sofreram. E essa é a consequência de não ouvir a Deus e não ouvir o seu mentor, não ouvir o seu líder, aquela pessoa que Deus colocou na sua vida para lhe instruir. As consequências são trágicas. Saul não só teve consequência para a sua vida, mas prejudicou, tanto morrendo, como também todos aqueles que estavam ao seu redor foram massacrados, e a nação de Israel teve uma grande queda, que levou inclusive a uma guerra civil, e só foi restaurado 7 anos e meio depois, com a ascensão de Davi ao trono. Então fica essa mensagem para nós ouvirmos Deus e agirmos de acordo com aquilo que ouvimos de Deus. Palavra que não se pratica não é discipulado. Nós precisamos ouvir Deus e praticar. A palavra de Deus nos diz, né, que aquele que pratica a palavra é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir as intempéries que vierem, mas nós temos segurança, nós temos fundamento e nós podemos vencer qualquer batalha quando nós ouvimos Deus e praticamos a sua palavra. Que Deus abençoe você. Até a próxima, em nome de Jesus.